A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem nos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e começamos a comparar coisas espirituais com coisas espirituais, dentro do espírito de profecia, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que está ocorrendo hoje no mundo inteiro. Vejamos por quê. Se nós pegar para analisar o que as Escrituras diz, o que Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz: não dê aos cães, as coisas santas, nem dê aos porcos as vossas pérolas, a não aconteça que o as pise e com os pés, e voltando vos despedace. Observe que Cristo aqui diz: não dê aos cães as coisas santas, e nem aos porcos as vossas pérolas. Às vezes a gente fica se perguntando: quem são esses cães? Quem são esses cães que o Mashiach falou aqui? Quem são esses cães? E muitas das vezes nós não queremos examinar, estudar as Escrituras para descobrir essas coisas. Porque é muita falácia. É muita falácia e muitas das vezes a gente não quer descobrir quem são esses cães, o que é que eles representam hoje. Aí se nós analisar em Mateus capítulo 27, do versículo 39 ao 43, a gente vai ver que esses cães que Cristo está falando são aquele mesmo povo que estava escarnecendo dele lá no Calvário. Quem são esse povo? Os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos e os fariseus. Os fariseus é um grupo de judeus religiosos. Paulo pertencia à seita dos fariseus. Essa cúpula, esse príncipe dos sacerdotes, o que é que representa hoje? Os pastores. E lá também está dizendo que os escribas. Quem são os escribas? Os escritores. Observe que quando Cristo disse isso, e Yahushua Mashiach diz isso, não dê aos cães, aos cães. Esses cães são esse mesmo povo de Mateus 27, do versículo 39 ao 43. Por quê? Porque dentro desse texto vai se cumprir o Salmo 22. Vai se cumprir o Salmo 22, dentro desse texto, o versículo de número 16, que diz: pois me rodeia cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Está vendo? Quem são esses cães e o que são esse ajuntamento de malfeitores? Entendeu? Esses cães são os sacerdotes, esses cães são os anciãos, esses cães são os escribas, esses cães são os fariseus, os religiosos, os doutores da lei. Esses são os cães que o Mashiach diz em Mateus, em Mateus 7,6. Não dê aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas, para que não vos atire, pise e vos atire, e se revolta contra vocês. Então são esses cães. E muitas das vezes as pessoas não querem analisar essas coisas. Isaías também falou a respeito dos cães. Agora, quando nós olhamos em Isaías 56, versículo do 10 ao 12, a gente vê que o versículo 11 ele diz o quê? Esses cães são gulosos, eles são pastores que nada sabem. Esses cães são gulosos, esses cães são pastores
que nada sabe. Se nós for pegar o que diz lá sobre a profecia contra os falsos pastores, lá em Ezequiel 34, você pode ver isso, engloba, eles englobam dentro desse texto, dentro desse contexto que nós estamos falando. Aí se nós olhar em Apocalipse 22, o próprio Mashiach, através do anjo se revelando para João, lá em Patmos, diz o quê? Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Espera aí. Ficarão de fora os cães. Você está pensando que é um dogma? Que é um chihuahua? Que é um Rottweiler? Que é um pitbull? Não. Ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? Você quer aprender a palavra? Tá aí. Pega a Bíblia e compara aí. Vai analisando aí. Quem são esses cães? Esses cães são toda essa cúpula de religioso, essa cúpula de nicolaita, como está na primeira carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, a gente vê isso, né? Esses cães são os nicolaita, o que subjuga o povo leigo, o que está acima do povo, o que estabelece as suas doutrinas, o que estabelece os seus dogmas, o que estabelece os seus pensamentos fora da visão do Mashiach. Então, o que é que a gente consegue entender dentro dessa visão? O que é que a gente consegue entender? A gente consegue entender, tá entendendo? Que esses cães de Apocalipse 22, que o Mashiach está dizendo que ficarão de fora os cães, são todo esse povo que está aí enganando essa humanidade, pregando doutrina de homens, estabelecendo a salvação por meio da placa de uma denominação, estabelecendo a salvação por meio de sacrifício, se esquecendo que todo sacrifício Cristo já fez no Calvário por nós, estabelecendo salvação por meio de um monte de rituais, Então são esse povo, são os cães, da qual o Salmo 22:16 está falando, da qual Mateus 27, do 39 ao 43, está falando, Mateus, né, aonde Cristo está falando, não dê os cães as coisas santas. E o que é coisa santa? Quando você fala de Yahshua Mashiach para um religioso, ele se escandaliza. Quando você fala do Criador Yahweh para um religioso, logo ele se escandaliza. É isso que o Mashiach está dizendo. Não dê as coisas santas aos porcos, não dê as coisas santas aos cães. Esses cães escarnecem mesmo. Eles estavam escarnecendo do Mashiach lá no Calvário. Você que destrói o templo e em 3 dias levanta outro, desça da cruz. Se é o filho do Criador, desça da cruz e criamos em ti. Escarnecia. Esses cães são gulosos. Isaías diz que esses cães são gulosos, né? Nunca diz basta, só quer explorar, só explora, e cada um defende a sua denominação, cada um defende a sua doutrina. Eles não defendem a sã doutrina de Cristo, eles não defendem as escrituras, eles defendem aquilo que vos convém a eles, tá entendendo? Quando o Mashiach, Tiago e João, lá em Marcos capítulo 10, queria se assentar à direita na glória do Mashiach, uma à direita e outra à esquerda, o Mashiach deixa bem claro em Marcos 10, 41. Os governantes dos povos, os que exercem essa autoridade, faz isso. Aí o Mashiach vira para a igreja e diz, mas entre vós isso não deve acontecer. O maior dentre vós será o vosso servo. Está vendo? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, lá em Atos, e Lucas escreve, Atos 20, o apóstolo Paulo diz, eu sei bem que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós cães, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vocês mesmos se levantará homens que falarão coisas terríveis, chamando, atraindo os discípulos após si. Cuidado, é isso. O próprio Mashiach alertou sobre isso. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não mandou abrir denominação,
cada um tem a sua placa, cada um tem o seu CNPJ, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua doutrina e acha que está certo. Mas infelizmente em Mateus 7:21, o Mashiach diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? É aceitar toda a doutrina do Mashiach, não doutrina de homem, é aceitar tudo que o Mashiach ensinou. Então fica aí essa mensagem, um alerta. Abra o seu olho, não seja mais um. Não faça como os irmãos de Tessalônica, que Paulo está falando, e ele está irritado, não está nem aí para o que Paulo está dizendo, e tapa os ouvidos. Faça como os irmãos de Bereias, os bereanos, que Paulo foi falando a respeito do Mashiach, e ele foi comparando com as escrituras. Deixa eu fazer aqui uma cronologia. Imagina Paulo chegando para ele falando assim: olha, esse é o Mashiach que Isaías no capítulo 53 profetizou. Eles pegam lá as escrituras e dizem: é verdade. Imagina Paulo dizendo assim: esse é aquele a qual Davi em espírito falou no Salmo 22. Me rodeia cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercaram, forte touros de Bazã. Esse é aquele... Imagina os de Bereia olhando aquilo e diz: não, realmente é esse mesmo que Paulo está falando, está aqui, está nas escrituras. Imagina Paulo falando, olha, ele entrou dentro do jumentinho, ele montou no jumento e entrou dentro de Jerusalém. Eles vão lá para a escritura, Zacarias 9:9 disse: é verdade, está aqui, ele se cumpriu. Os portões dourados futuramente vai ser fechado, porque o Criador de Israel, através do seu filho em espírito, entrou por esses portões dourados. Ezequiel 44:2. É verdade. Paulo está falando, está aqui mesmo. Então os bereanos, tudo que Paulo falava, eles comparavam com as escrituras e via que Paulo estava falando a verdade. Os de hoje não está nem aí. Os de hoje está vendo que a situação está totalmente depravada concernente ao reino do Criador na terra e as coisas do Criador, o que os homens estão fazendo com as coisas do Criador, blasfemando, fazendo coisas terríveis. Dá um exemplo. Todo mundo sabe os fatos do que o ex-presidiário Lula fez. O ex-presidiário Lula fez coisas terríveis. Tem prova, apartamento em Guarujá, triplex em Guarujá, sítio em Atibaia, arrebentou com a Petrobras, fez obras bilionárias lá fora, mas aqui no Brasil ele não fez nada. Ainda tem um monte de gente que diz que ele é inocente, que não fez nada, que não fez nada. Pois é esse povo que sofre, esse povo que sabe que está vendo a verdade, o esclarecimento da verdade, e tapa o olho para não enxergar, tá entendendo? Tapa o olho para enxergar, finge que nada está acontecendo. Contra fatos não há argumento. Que o Eterno vos abençoe.